Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre mundos espirituais, tá? Para a gente começar esse bate-papo, a gente precisa entender que não é só a Terra que é habitada, tá? Porque outros mundos com outras constituições também recebem espíritos. Não humanos que nem nós, mas espíritos. A gente sabe que o espírito, quando ele é criado, ele é uma luz, né? Que quando ele vai encarnar, ele se reveste de um perispírito, e esse perispírito, ele pode ser bem sutil a ponto que ele fique transparente, a gente não consiga ver ele. Se ele vai para um outro mundo mais denso, o seu perispírito acompanha essa densidade. E nós aqui na Terra estamos num planeta muito denso. Então, o nosso perispírito, ele é bem denso também. Tanto é que quando a gente desencarna, os médiuns conseguem vê-los, conversar com eles. Então, isso nos justifica porque estamos dizendo que todos os planetas existentes no universo têm alguma forma de vida. Até porque, conhecendo Deus, a gente sabe que ele jamais faria nada inútil. Ou seja, todos os corpos celestes, os planetas, o universo, têm sim utilidade. E utilidade para a gente poder ser, né, um espírito. Então, o que a gente precisa saber é que a partir daí existem mundos espirituais, tá? Que vão se referir então às diferentes categorias dos planetas também, né? Que estão destinados então a reencarnações de espíritos, oferecendo assim uma variedade de possibilidades de vida naquele planeta, tá? Então, a gente não pode pensar que de repente a gente vai lá para Marte e lá tem condições físicas, né, químicas, para a gente, enquanto ser humano, para nossa genética sobreviver lá. Teria que fazer algumas adaptações, porque hoje a gente não conseguiria com esse corpo denso que a gente contém, tá? Então, na realidade, eu tenho várias missões, né, que vão em busca de vidas em outro planeta, com a ideia de chegar lá e encontrar um ser humano com a nossa genética. E até terão planetas que poderão vibrar como o nosso e a densidade ser igual à nossa. Aí vai ter seres humanos que nem nós. Mas a gente não sabe em que via, né, que eles vão estar, qual é a localização desses planetas. E deve ser muito longe aqui da Terra, porque é difícil encontrar, né? Até nos visitarem, né? Bom, como é que se formam os planetas, né? Deus criou o fluido cósmico universal. Esse fluido, ele vai se condensando e vai criar corpos celestes, as estrelas. E quando essas estrelas elas chegam numa determinada quantidade de anos, que a gente nem tem ideia de que quanto, elas explodem. E quando elas explodem, elas originam os planetas, que ficam então no nosso universo, tá?
Então, a gente vai encontrar mundos com uma fluidez, então, diferente da outra, porque o fluido cósmico universal que gravita em torno desse planeta é diferente, ele se condensa de uma maneira diferente, né? Então, isso vai mudar a estrutura física do seu habitante, né? Outra coisa, eles até podem desaparecer. O planeta pode explodir, tá? Porque também, gente, como todos nós, e tudo na vida obedece à lei da física, né? A gente tem início, tem meio e tem fim. Então, como nós temos isso, nós temos a infância, a adolescência, a fase adulta, a fase da velhice, né? E aí a gente morre, acaba a nossa existência. Os planetas também, eles evoluem que nem nós, tá? Então, quando não houver mais condições físicas de encarne de espíritos nesses planetas, não vai mais haver vida. Esse material aí que se destruiu desse planeta, ele volta para o fluido cósmico universal. E ali ele vai originar outros corpos celestes que vão formar estrelas, que vão explodir e vão dar outros planetas. Tá? Bom, mas voltando a falar em mundos espirituais, eles são classificados em 5 modalidades. A primeira modalidade são os mundos primitivos. A Terra já foi. Se a gente estudar a história, né, aqui das civilizações, dos povos, a gente vai encontrar aqueles povos que moravam em cavernas, que eles não tinham ainda conhecimento nenhum, eles não sabiam nem como é que se fazia o fogo, enfim, né? Eles viviam quase que como animais, de uma maneira mais instintiva. Porém, eles já tinham inteligência para serem homens, tá? Bom, então nesses mundos primitivos vão encarnar os espíritos recém-criados por Deus, porque a gente lembra que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, eles nasceram sem nenhum conhecimento, né? E eles foram adquirindo com o passar do tempo, seguindo as leis de Deus, que são as leis naturais de Deus, e que uma das leis é a lei do progresso. Então, aconteceu que foi aumentando, né, essa inteligência dessas pessoas e elas foram evoluindo, né, até elas atingirem uma inteligência melhor e aí elas vão encarnar em outros mundos, que são os mundos de provas e expiações, que é o nosso mundo, o mundo que nós habitamos ainda, né? Então, a gente ainda está na segunda categoria. A gente tem que galgar mais 3 categorias para a gente poder chegar no reino de Deus. Então, o trabalho é longo, né? Então, esse mundo de provas e expiações serve para aqueles espíritos que têm falhas, né, que cometeram erros e eles precisam corrigir, expiar e aprender que não podem mais fazer aqueles tipos de erros, né? Daí, gente, vem os mundos de regeneração. A gente tem falado bastante sobre a transição planetária, né, em que a gente vai entrar num mundo melhor, que é o mundo da regeneração. Lá ainda vai haver maldade, só que aqui no mundo de expiações e provas, a maldade é maior do que a bondade. Então, o mal é maior que o bem. Lá no mundo de regeneração, vai diminuir o mal, até porque espíritos não vão mais conseguir encarnar nesse mundo, e vai aumentar o bem, tá? Então vai ter mais bondade do que
maldade, né? Lá ainda vai ter provas e expiações, sim, a gente está ainda em desenvolvimento e aprendendo, só que vai ser mais leve, não vai ser essas expiações que a gente tem aqui, que são tenebrosas, terríveis. Lá vai amenizar mais. Até porque lá a gente vai errar menos, porque a gente vai ter mais bondade do que maldade, tá? Então, lá também é um local em que nós então estamos chegando, né? Não, a espiritualidade não dá previsão de quando a gente vai chegar, mas nós estamos bem perto. Todas essas catástrofes, essas guerras, essa maldade que a gente vê na mídia faz parte da retirada desses espíritos trevosos da Terra, né? Porque quando eles precisam sair, porque a Terra vai evoluir e não vai ter lugar para eles no novo mundo, né? Então, no momento em que começou a despontar, né, que eles não entrariam no mundo de regeneração, houve uma revolta e aí as maldades que a gente nunca viu antes, nem ou não teve conhecimento antes, começaram a acontecer, o que está nos deixando muito, muito preocupados com esse monte de crimes que estão acontecendo, né? Mas bem, não se sabe quantos anos, milhares, centenas de anos nós vamos ficar no mundo da regeneração. E aí a gente vai para o quarto mundo, que são os mundos ditosos. Bom, lá nesses mundos ditosos, o corpo ele é muito, muito muito pouco denso, né? Ele é bem fluido. Então, lá realmente, se a gente chegar num mundo desses em que tem esses seres mais evoluídos, a gente não vai conseguir perceber a presença deles. E eles vão estar ali num mundo deles, né? Com prédios, meios de locomoção e tudo muito sutil que a gente também não vai conseguir ver, tá? Então, eles vão nos ver, mas nós não vamos conseguir ver eles lá, tá? Ainda vai ter espíritos que vão reencarnar até, né, lá no mundo. Diz que o tempo de vida lá é mais longo, né? Que lá tem alguns relatos de espíritos que chegam a ter 500, 700 anos de existência, para daí desencarnar, né? E reencarnar, mas numa matéria muito sutil, tá? Então, a adolescência lá a adolescência, não, a infância é muito rápida nesses mundos, né? Porque eles já estão evoluídos, eles não precisam mais receber aquelas orientações, né? Eles já têm consciência mais aberta, né? Eles já conseguem vislumbrar o passado, né? E lá eles não se comunicam mais verbalmente. Toda a comunicação lá é mental, tá? Bom, daí vem os mundos celestiais, que é o reino de Deus, em que lá não existe mal, todos vibram no amor, e os espíritos dizem que lá a gente encontra a verdadeira felicidade. Que o que a gente tem aqui nos outros mundos é momentos felizes, mas lá a felicidade ela é total, né? Então lá não tem mais, como já não tinha no mundo ditoso, doenças, né, que afetem o corpo físico, porque o corpo é muito sutil. Lá nos mundos celestiais nem existe mais corpo, né? E existe o que se chama a segunda morte, que é a morte do perispírito. Então não precisa mais de nenhuma matéria. O que vai vibrar lá só é o espírito.
que é uma luz, né? Então vai ser vários clarões de luz, porque cada espírito que vai estar lá é um clarão de luz. Eles se comunicam mentalmente, né? Não precisam de maneira nenhuma de nenhuma outro tipo de comunicação. E lá, então, eles perdem, tem a segunda morte, que é a perda do perispírito. Mas se por acaso eles tiverem que reencarnar num mundo mais denso, né, por uma missão, eles podem reconstituir, eles têm o poder de reconstituir um perispírito para poder esse perispírito moldar o corpo físico. Que foi o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Que ele já era um espírito lá do mundo celestial, e quando ele veio em missão, né, para nos trazer todos os ensinamentos que ele nos trouxe, ele precisou recompor o perispírito, vestir esse perispírito, né, para ele poder caber tanta luz dentro desse perispírito, né? Então, quando ele reencarnou aqui na Terra, né, que era um mundo bem denso, né, diz que eles precisaram, para poder acontecer esse nascimento de Jesus, em torno de 2000 anos para preparar esse perispírito. E mesmo assim, gente, era um perispírito que não conseguia ficar muito tempo no corpo físico de Jesus. Ele seguidamente, em oração, o espírito dele voltava lá para o mundo celestial para conversar com Deus, com os outros espíritos de luz, né? Porque ele já era muito avançado. Ele já tinha ideia do futuro, do presente, né? E do passado, com certeza também. Então, gente, é assim que acontece a classificação dos mundos, né? Nós, quando fomos criados simples e ignorantes, Deus nos deu 2 potenciais que vocês lembram que a gente sempre fala, que é o livre-arbítrio e a potencialidade de ser um espírito de luz, um espírito perfeito. E quando nós formos esse espírito de luz perfeito, é que nós vamos estar habitando lá nos mundos celestiais, né? Então, gente, lá é tudo de bom, como se diz aqui na Terra, né? Então vamos lá, vamos evoluir espiritualmente, vamos nos atentar para determinadas coisas, né? Em que a gente ainda está fazendo errado. Vamos fazer uma reforma íntima para a gente poder chegar lá nesse mundo celestial, que vai depender de nós, né? E principalmente do nosso livre-arbítrio. É que vai nos moldando um espírito mais evoluído. Então é isso, gente. Vamos evoluir logo para a gente poder chegar lá e ser feliz. E não esqueçam então de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo e principalmente comentar o que vocês não entenderam a respeito desse vídeo, tá? Então, tchau e até o próximo vídeo.